Oi, gente, boa noite. Obrigada, Eve. Que bom ter tanta gente aqui, turma em peso, tanto, né, dos nossos voluntários. Acho que deve ter uma outra pessoa também chegando aqui para conferir o que a gente vai aprontar hoje. Como a Evelyn super, né, apresentou aqui, eu sou a coordenadora de advocacy do Oncoguia, se alguém ainda não me conhecia, se não conhecia alguém. A gente está com o time do advocacy todo do Oncoguia aqui hoje, né, Isa e Cássia fazem parte, compõem o time aqui comigo. E a gente tem um convidado especial também, que é o Diogo Pascarelli. Dá um oizinho, Diogo, para todo mundo te identificar o seu quadradinho, que a gente está com muitos aqui. Boa noite, de Para a repente gente quando eu falo falar. aparece, né? Boa noite, É, pessoal. sobe, pronto. E hoje é isso, né? O nosso tema para falar de participação social, de controle social no SUS, onde que isso tudo está na estrutura das políticas públicas do câncer, enfim, a gente discutiu um pouquinho isso, tá? Essa nossa aula vai ser um pouco diferente hoje, porque a gente quis aproveitar a força do voluntariado do Oncoguia para trazer também a nossa conferência livre de saúde, tá? Explicando muito rapidinho, e a gente vai passar por isso melhor ali na apresentação que a gente vai fazer. A gente tem o controle social dentro do SUS, e neles estão previstas instâncias de participação. Basicamente, né, da forma do nível ali mais alto, é o Conselho Nacional de Saúde. Acho que vocês já devem ter ouvido falar no CNS. Eu, em outras oportunidades, já vim aqui falar também, né, com a maioria de vocês sobre CNS. Então, enfim, esse é a principal instância aí de participação social no SUS. A cada 4 anos, o CNS faz a Conferência Nacional de Saúde, que é a maior instância, então é um grande evento que vem gente de todo o país para discutir sobre o SUS e para formar diretrizes para o que a sociedade quer para o SUS nos próximos 4 anos. É um evento muito bacana, muito central. Quando a gente fala de participação social, a gente tem que falar sobre, né, a Conferência Nacional de Saúde, e ela vai acontecer esse ano, em julho agora desse ano. Então está todo mundo, né, todas as organizações aí de movimentos sociais se preparando para esse grande momento. Nessa preparação, a gente tem a oportunidade de fazer as conferências livres. Então, cada movimento, cada segmento pode organizar uma própria conferência, que é uma etapa preparatória para essa grande Conferência Nacional de Saúde. E é exatamente isso que a gente quis aproveitar e fazer aqui hoje, para a gente juntar, né, tantas pessoas que a gente já tem participando tão ativamente aqui no Oncoguia, né, nos acompanhando, atuando como voluntário, como equipe mesmo no Oncoguia, enfim, juntar esse grande grupo de pessoas para que a gente consiga levar, então, um pouquinho aqui, né, da oncologia, da nossa visão sobre o câncer e do que a gente acha que deve ser a participação social quando a gente fala de oncologia no SUS, tá? Basicamente isso. A gente vai fazer uma apresentação aqui, então, para contar um pouquinho para todo mundo, né? Para a gente quase que nivelar realmente o conhecimento sobre como está hoje a participação social no SUS e olhando sempre com esse olhar para o câncer, tá? E aí depois eu vou trazer para vocês aqui o que a gente está propondo para a gente levar realmente para a Conferência Nacional de Saúde de diretriz do que a gente acha que deve ser, né, a participação social na oncologia, tá bem? E aí a gente abre para debate, para perguntas, para contribuição de todo mundo, aí a gente faz o nosso momento interativo, tá bem? Diogo, vou passar para você então, para você fazer a apresentação. Combinado, boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer o convite do Oncoguia, né, que chegou a mim pela Helena, que é uma querida, uma pessoa que eu conheço já há muito tempo, tive a oportunidade de trabalhar junto. Estou muito feliz de estar aqui, eu acompanho o trabalho do Oncoguia há pelo menos 8 anos, então já estive do outro lado da mesa, acompanhando os eventos do Oncoguia, e hoje estar fazendo parte de um evento me dá até calafrio, assim. Estou muito orgulhoso pelo convite, espero que seja legal para vocês. Só para me apresentar rapidinho, antes de passar para a apresentação exatamente, eu sou o Diogo Pascarelli, eu sou cientista político de formação, eu tenho mestrado em Política e Planejamento de Saúde Coletiva pela UNB, trabalho com política desde 2011, passei por ministério, passei por consultoria, e hoje eu sou gerente de relações governamentais numa das maiores consultorias aí do Brasil. Hoje a gente tem um projeto bem bacana com o Coguia também, que é, enfim, desafiador, mas também muito recompensador, né? Eu vou colocar minha apresentação aqui na tela e, ao longo da apresentação, a gente pede para vocês salvarem as perguntas para que a gente possa debatê-las no final da apresentação. E eu e a Helena, a gente vai fazendo um diálogo aí ao longo de toda
a apresentação, combinado? Me digam, por favor. Obrigada, Lívia. Enquanto você compartilha, eu te aviso quando chegar aqui. Só, né, fazendo um agradecimento super especial a você, a todo o time da BMJ, que tem sido nossos parceiros aí esse ano e tem nos ajudado muito e prepararam com muito carinho essa apresentação para esse nosso evento hoje. Então, super obrigada. E a gente já está vendo a sua tela aqui. Helene e Diogo, só uma Não. chamada antes, a gente está com alguém no grupo que é o iPhone 8. Então, se a gente puder saber quem é o iPhone 8, se puder escrever no chat para a gente já faz a correção aqui do nome só para a gente conseguir conversar com todos vocês o nome correto, tá? Desculpa a intromissão aqui, boa aula para vocês. Imagina. E aí, só um adendo aqui, pessoal, a gente vai precisar fazer uma conferência muito certinha de nome de todo mundo, alguns dados, tá? Então, todo mundo que puder deixar bem direitinho os nomes, a gente vai tirar alguns prints aqui do link aqui do Zoom ao longo da apresentação, tá? Para a gente fazer essa conferência no final. Então, se todo mundo puder deixar certinho, qualquer coisa a gente vai trocando ali no chat também, quem precisar aí de alguma ajuda. Vai lá, Diogo, a palavra está com você. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Acho que a ideia, né, já foi introduzida tanto pela Evelyn quanto pela Helena. O que a gente vai buscar aqui trazer para vocês é discutir um pouquinho sobre o que é participação social, né, dentro dessa ótica de atuação do Sistema Único de Saúde, mas também a importância de participar, né? Então, acho que a gente começa aqui fazendo essa instigação, né, o que é participação social. A participação social no Brasil, principalmente no período pós-Constituição, né, a partir de 1988, foi estabelecido lá e é um dos direitos fundamentais de todo cidadão brasileiro. Tá? Então, a participação da sociedade na gestão de políticas públicas e programas de governo está garantido constitucionalmente. É o que é chamado ali pelos juristas, que não é meu caso, mas os colegas juristas chamam de controle social. Vocês já devem ter acompanhado muitas discussões em que o pessoal traz isso para a discussão, o Oncoguia também é um grande piloto nessa discussão. Então, o controle social ele vem nesse sentido. A participação ela busca influenciar a formação, execução e fiscalização de políticas públicas em áreas sociais diversas. Tá? Então, isso não está garantido só para a área da saúde. Está garantido para transporte, educação, habitação, saneamento básico, enfim, todas as áreas aí que afetam o nosso dia a dia, você tem o direito, né, de ser representado, de participar e discutir com as autoridades. Tudo isso para tentar influenciar, como eu já falei, uma política pública. Mas aí fica... Por favor. Fazer só um adendo aqui, Diogo, acho que um jeito muito que eu gosto muito, né, de pensar a participação social e que traz para perto, né, porque a gente pode pensar, poxa, isso está tão distante de mim, né, política pública, governo, política no geral, né, está tão distante da gente, mas a verdade está muito perto. O que acontece? Os governos, né, tanto o governo federal, mas também a nível estadual e municipal, eles precisam que a sociedade mostre quais são as prioridades, né? Então, o que é prioridade para a Helena, para o Diogo, para cada uma das pessoas aqui, para aí sim eles tomarem as decisões e irem por um caminho ou por outro. E é por isso que a participação social é tão importante. Então, ao longo da tomada de decisão, né, que a gente chama, então, sempre que um governo vai tomar alguma decisão em relação a uma política pública, enfim, das decisões que eles têm que tomar sempre, a gente tem elementos de participação social diferentes para que a sociedade possa indicar, olha, eu gosto mais desse caminho aqui, acho que é melhor, não, acho que esse outro aqui. Então, é basicamente para a gente ir tentando mostrar realmente para os nossos governantes qual caminho a gente acha que faz mais sentido. E aí a gente tem várias estruturas, né, da participação social, eu comentei um pouquinho mais cedo, né, sobre o CNS, que é a maior estrutura que a gente tem, mas isso pode ser feito de várias formas que a gente vai conversar aqui um pouquinho também, tá? Então, assim, consultas públicas, né, são uma forma de participação social, a gente tem as audiências públicas também, são todos modelos para que consiga ouvir o cidadão lá na ponta, qual a opinião dele e como que isso pode influenciar o que o governo está pensando lá no ministério, na esplanada, enfim, tá bem? Acho que traz também um pouquinho desse aspecto, assim. Excelente ponto, Helena, mesmo porque as prioridades do governo, elas são estabelecidas pela demanda dos eleitores, que são vocês, que somos nós, né? Então, se a gente não participa, e a gente só vai participar, enfim,
cada 4 anos, né, período eleitoral, a gente perde a oportunidade de pautar os nossos governantes, né, como você bem colocou. E pautar para quê, né? Para a construção de políticas públicas. Mas o que é uma política pública, né, de modo geral? A gente sempre fala isso, né? Pô, tem que discutir uma nova política sobre isso, tem que estabelecer uma política pública de assistência a isso, tem que ter mais atenção àquilo. De maneira simples, política pública é um processo de tomada de decisão pública para resolver um problema coletivo. Então, a sociedade como um todo identifica uma situação em que é necessária uma alternativa e o governo vai e toma essa alternativa. Então, isso conecta muito com o que a Helena acabou de falar, sabe? O governo, ele, apesar de ter uma máquina enorme no Brasil, ter aqui Brasília, né, que respira e vive basicamente para a política nacional, mas na escala estadual e municipal a gente tem esses ambientes também, mas os nossos representantes, governadores, os nossos ambientes deliberativos, de modo geral, seja ele dentro da política especificamente ou em qualquer outro processo de tomada de decisão, eles não conseguem observar tudo que precisa ser observado, né? Eles não têm o mesmo dia a dia que vocês têm, eles não enfrentam muitas vezes as mesmas situações que vocês precisam enfrentar. Então, trazer isso, né, numa situação de, olha, isso aqui é um problema que você precisa enfrentar enquanto tomador de decisão pública, isso que constitui um processo de política pública. Tá? Trazendo também aqui, né, para a gente pensar o concreto, o que é uma política pública que a gente vê no nosso dia a dia? O SUS, né, acho que eu sempre gosto de pensar no SUS como uma grande política pública, a maior que a gente tem na saúde, mas dentro dele a gente vai ter várias, né? Então, a gente tem a política oncológica, que vai ser uma, que vai olhar especificamente, né, para pessoas com câncer. A gente vai ter o Programa Nacional de Imunização, está super em voga, né, agora, ultimamente, com toda a questão da Covid, ele é uma grande política pública também. Então, enfim, todos esses programas, né, essas áreas diferentes ali dentro do SUS são políticas públicas que a gente vê no dia a dia. Tá? Você comentou o SUS como a maior política pública em saúde, né? Mas, na verdade, é a maior política pública do Brasil, né? Enfim, diversos historiadores e pesquisadores, estudiosos, indicam o SUS como a maior conquista social da América Latina como um todo. E aí tem gente que expande isso para outros países também, mas é o único lugar do mundo que você pode ser atendido, independente se você é brasileiro ou não, se tiver sendo ofertado para um, vai ser ofertado para outro. Então, é uma grande política que, claro, precisa de ajustes, precisa de melhorias constantes, é para isso que a gente discute, né, isso, mas tem grandes avanços também, e tem uma batalha grande também para grandes avanços. E como que esses avanços acontecem, né? De novo, acho que a gente volta para a questão da participação. O sistema político que vocês estão vendo aqui na telinha de vocês, aqui envolve principalmente a tomada de decisão. Então, não entendam, por favor, o sistema político como o Congresso Nacional, ou ali onde o Lula está sentado, ou o que o Bolsonaro fala. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando do sistema político, do ambiente para a tomada de decisão, seja ela dentro do poder lá legislativo, com os deputados e senadores, seja ela dentro do poder executivo, com os ministros ou com o próprio presidente da República. O importante aqui é que esse sistema ele só se movimenta quando ele é acionado ou incomodado por alguma coisa. Ele pode ser acionado por um coletivo de pessoas ou por algum demandante, né? Ou ele pode se incomodar por alguma situação específica, por exemplo, a pandemia. A pandemia incomodou o Brasil e foi necessário tomar medidas públicas para combater a Covid, né? Então, é importante a gente pensar sempre e entender o papel da participação social como um ator na demanda. Então, se você não leva a demanda para o sistema político, para a pessoa que vai tomar uma decisão pública sobre isso, é muito difícil que essa decisão pública seja tomada organicamente. De novo, os servidores públicos, imagino que alguns de vocês sejam servidores, é claro que eles podem atuar proativamente propondo soluções, mas se você está atuando proativamente numa solução e chega um grupo com outro problema que já está sendo afetado com muita potência, com muita efervescência, a tendência pública tende a ser de ajudar o demandante. E muitas vezes por isso que as políticas, né, de governo, as propostas de campanha,
e, enfim, todas essas outras coisas que vêm proativamente, elas acabam ficando um pouco mais atrás. Isso é especialmente relevante quando a gente está falando de saúde. Por quê? Saúde é um ambiente com atualizações constantes, tanto de estudos, quanto de ambiente que se colocam as discussões, tanto de grupos que discutem. Então, levar sempre num ambiente de participação e ter espaço para essa participação, e uma vez que o espaço existe, ocupar esse espaço e não arredar o pé, é extremamente relevante. Por quê? A discussão que vai acontecer ali nesse quadro amarelo, eventualmente, é o que a gente espera, vai provocar tomada de decisão e ações. E essas ações é que voltam para a sociedade positivamente, né? Então, você foi lá, fez uma demanda, o tomador de decisão estudou, discutiu com você e fez uma decisão em seu favor ou não, mas a gente espera sempre que sim, né? Que em seu favor para a melhoria, né, da situação de um problema público, nesse caso de saúde. Trazendo um exemplo muito recente aqui que a gente viveu, eu acho que isso aqui fica muito claro, né? Que vocês vão conectar bem. A gente teve no ano passado aquela decisão do STJ que o rol da ANS era taxativo. Acho que vocês vão lembrar, foi ali por volta do meio do ano. Então, né, um tribunal superior decidiu que o rol da ANS, aquela lista de procedimentos obrigatórios de cobertura, ela era fechada por si só, tirando um pouco da possibilidade de entrar na justiça para que o plano cubra outros procedimentos, outros tratamentos que não estão naquela lista. Aquela foi uma decisão tomada por um tomador de decisão, e olha, a gente não está falando, acho que o Diogo pontuou muito bem, não estamos falando só de Congresso ou de presidente da República. Aqui nesse exemplo meu, a gente está falando de judiciário. Foi tomada uma decisão, mas a sociedade não gostou. A sociedade falou, poxa, não é isso, não concordo com isso. E a gente teve, né, todo aquele burburinho, aquele movimento super forte de várias organizações diferentes. Acabamos levando isso para o Congresso Nacional, que foi aprovada depois uma lei falando, sim, o rol da ANS é exemplificativo, ou seja, ali são definidas, né, as coberturas mínimas obrigatórias dos planos de saúde, mas ainda tem outras possibilidades, sim, de coberturas que vão ter de ser abarcadas por pela cobertura dos planos de saúde. Então, isso foi um movimento muito bacana de uma decisão que foi tomada, a gente teve a demanda da sociedade, o sistema político se rearranjou, e aí deu essa ação, né, esse resultado para a sociedade conforme a pressão que a gente fez. Então, mostrando também como a força do movimento social é importante para que a gente consiga direcionar para as posições, né, para as ações que a gente quer e para onde a gente acha que o sistema deve evoluir, né, o SUS, enfim, todo o sistema político. Excelente exemplo, e aí traz a gente para um ambiente bacana, que é quem que atua, né? A gente aqui está falando de participação social, mas a participação social, ela está no mesmo ambiente de vários outros atores. A Helena deu o exemplo aqui, foi uma decisão do judiciário que estabeleceu a questão do rol como rol taxativo. A sociedade como todo se manifestou, se movimentou, diversos grupos políticos, etc., acabaram se envolvendo para que aquela política pública, né, aquela decisão fosse revertida. Então, isso traz para a gente, e é importante entender isso, que existem vários grupos atuando. E aqui é um apanhado simples, não é exaustivo, né? Então, para cada situação que você vai observar, que você vai estudar, ou que você vai atuar de fato, você vai ter diferentes atores. Mas aqui, via de regra, no universo da saúde, a gente normalmente tem esses atores aqui trabalhando. Então, a gente tem o setor privado, que a gente pode entender como as farmacêuticas, ou os planos de saúde, ou os hospitais, as clínicas, os próprios médicos. A gente pode entender a sociedade civil, a gente tem o legislativo, que aí, enfim, são os parlamentares, né, que a gente elege, o público interno do ambiente da tomada de decisão. Então, se a gente está fazendo uma discussão sobre o SUS, o público interno, você pode entender tanto quanto os pacientes, mas você pode entender também como os profissionais que atuam ali na organização e no dia a dia, né, na operacionalização do sistema. Você normalmente tem comunidade internacional, o Ministério da Saúde consulta muito outros países sobre as experiências internacionais, principalmente Canadá e Reino Unido, né, são muito consultados
pelo Brasil para a construção de políticas públicas em saúde. Terceiro setor, que aqui eu acho que o principal exemplo, evidentemente, é o Oncoguia, que é a sociedade civil organizada, né, institucionalizada. A gente tem a imprensa, né, que é a mídia, que cada vez mais ganha um papel extremamente relevante para tomar de decisão. A academia, que, como as universidades, pesquisadores, Fiocruz, Butantan, enfim, e todas essas... A gente tem a USP, né, o FRJ, enfim, várias universidades que são exímias construtoras de conhecimento científico e que influenciam o processo de tomada de decisão, especialmente em saúde, que é um ambiente muito técnico, vocês sabem bem disso, e o executivo sendo o ministério. Mas de onde que fica, então, os pacientes, né, onde que fica a participação social desse grupo, né, que a gente está discutindo aqui? Então, a gente se localiza em sociedade civil, que são os pacientes, mas quando os pacientes se organizam numa instituição, passa a ser considerado o terceiro setor. Muda alguma coisa? Não, não muda nada. O que muda é a representatividade, o que muda é a forma do diálogo, o que muda é o local de fala. Mas, para o efeito de uma política e um ambiente de demanda que a gente quer levar para um tomador de decisão, na verdade é até bom que nós tenhamos as duas coisas acontecendo em paralelo, né? Tanto o paciente quanto as associações de pacientes. E aqui, melhor do que ninguém para falar para vocês, é a Helena, mas qualquer movimento coordenado, ele é um movimento que tem mais chances de sucesso, né? Então, aqui, só para trazer para vocês que sempre que a gente vai atuar, vai conversar, vai entender o ambiente de fala, é legal que nós tenhamos a noção de que nós temos outros atores trabalhando junto com a gente. E por isso que, há 2 slides atrás, eu falei que o local de fala ele é importante, mas quando você ocupa, é super importante que você não saia daquele local. Porque o ambiente político, se você abre um espaço, alguém ocupa. Então, se você ocupou aquele espaço, você tem a oportunidade de manter aquele espaço, de negociar, de atuar, de mostrar a tua história, de mostrar a tua demanda, é importante que você continue fazendo isso sistematicamente, porque o sistema político ele é muito dinâmico. Só para trazer um ponto aqui, e a Cláudia até está mandando aqui no chat para a gente, né? Uma pergunta muito boa, inclusive, de como nós, pacientes oncológicos, individualmente, podemos demandar o sistema político para que possam provocar essas decisões e ações. E acho que tem muito a ver com isso aqui, né? Com o que o Diogo acabou de trazer. Então, tanto a gente vai ter individualmente, cada um tendo um papel muito importante, aí vocês veem sempre, né? Quando a gente convoca todo mundo para participar de uma consulta pública, para participar de algum evento, de uma audiência, enfim, que vai ser tomada uma decisão importante, acho que isso é um papel individual de cada um, e a gente também, claro, fazendo essa organização, né, que o Diogo falou, e tendo, né, o Oncoguia sendo um grande capitaneador, mas também de outras várias ONGs aqui, nossos parceiros, que também atuam nesse sentido de organizar essas demandas para levar isso de uma forma coordenada para os tomadores de decisão, né? Então, não adianta eu aqui ficar falando sozinha algo se a gente não tem, né, a força de mais pessoas também falando a mesma coisa ou algo parecido que a gente representa é muito importante pensando nesse sistema político. Mas acho que também a gente pensando individualmente, cada um tem um papel muito legal e como que pode demandar esse tipo de mudança mesmo, né, no SUS, enfim, nos sistemas de saúde. Acho que a Conferência de Saúde agora é um ótimo exemplo para isso. Todo mundo tem espaço de fala, nem todo mundo pode votar de fato, porque depois é feita uma votação e a gente vai passar por isso aqui melhor daqui a pouquinho. É feita uma votação realmente, né, porque é redigido um documento geral norteador, mas todo mundo tem poder de fala, então todo mundo pode pegar o microfone e levar lá suas demandas. Eu acho que esse é um dos melhores exemplos que eu posso trazer agora para vocês, sobre onde que cada um individualmente pode, de fato, participar e demandar as ações que quer ver. Tá? A Sirlene está perguntando aqui se ainda pode realizar as conferências livres no município. Se eu não me engano, esse prazo já encerrou para as conferências municipais. A gente está na etapa agora das conferências estaduais e as livres, tá, Sirlene? Mas eu posso conferir também e a gente te manda de certinho essa informação. Maravilha. E eu ia exatamente falar esse exemplo que você deu, sabe, Helena, como que o paciente pode usar, e a gente está exatamente numa discussão que, ao final, a gente vai ter uma deliberação, né, que vocês vão ter uma votação em que representa um coletivo, né, a ideia é que represente um coletivo para levar uma demanda para um tomador de decisão.
Então, como que a gente atua? Participando, fazendo exatamente o que vocês já estão fazendo, participando da discussão, aprendendo sobre como que a discussão funciona e levando adiante as pessoas que querem seguir adiante, né, indo juntos. Acho que é um ótimo exemplo. E entra muito no que a gente está falando, né? A importância de atuar. Eu sempre gosto de trazer um pouco dessa discussão aqui. Eu até conversei bastante com a Helena, né? Se trazia, se não trazia. Mas ela é muito bacana quando a gente faz uma avaliação sobre as etapas para a construção de uma política pública. É claro que não é exatamente linear, isso aqui é mais uma reflexão, mas a identificação da consulta pública, ela funciona mais ou menos assim. O problema existe e o tomador... Opa, acho que está o microfone aberto. Maravilha. O problema existe, mas o tomador de decisão não sabe que o problema existe. Então, entra como papel, né, da associação, do coletivo, dos pacientes, levar essa situação para o decisor. Então, ele passa a ter conhecimento sobre isso. Depois disso, passa a discussão de, tá bom, o que a gente vai fazer para resolver isso? Então, a busca de soluções, ela é muito importante. E, de novo, o poder público, ele é limitado. São pessoas que estão trabalhando lá, elas não têm como ter acesso a todas as informações que são geradas a todo tempo. Então, o coletivo que trabalha positivamente para a busca de uma solução costuma ajudar bastante. O Oncoguia tem grandes iniciativas, né, de orientação, de instrução, não só de pacientes, mas também de tomadores públicos, né, tomadores de decisão pública. Então, trazer as soluções para o tomador de decisão, ela é muito bacana. E aí eles comparam isso e daí tomam uma decisão. Terminou o processo? Não, a decisão tem que ser implementada. Vocês, mais do que ninguém, observam o dia a dia das discussões e muitas vezes a gente tem, nossa, foi incorporado o tratamento, mas nada aconteceu, o tratamento não chega na ponta. Por quê? Porque a decisão não foi implementada. Então, o ambiente de implementação, ele é extremamente importante, tanto quanto os anteriores. E aí tem uma etapa que ela é extremamente interessante. A gente voltar, por exemplo, o macro do SUS, que foi idealizado ali em 88, junto com a Constituição, né? A gente passa sistematicamente por um processo de reavaliação do Sistema Único de Saúde. Toda política pública, ela tem que passar, e invariavelmente ela passa, por um processo de avaliação dos impactos. E aí você avalia os impactos, vê se tem algum problema, e o ciclo todo recomeça. Então, a importância de atuar, ela é um exercício constante. Por quê? Não é porque a decisão foi tomada que o problema se resolveu. Muitas vezes a gente tem uma solução, um outro desafio aparece e o processo vai sendo assim. De pouco a pouco a gente ganha uma distância enorme, né? A jornada de 1.000 quilômetros, toda jornada de 1.000 quilômetros começa com o primeiro passo que você dá. E a gente tem que ir fazendo isso coletivamente, né? Então, é importante entender, né, que os governos não conseguem priorizar tudo, e também que a participação social, e aí é uma avaliação pessoal minha, Diogo Pascarelli, ela é especialmente relevante nessas 3 etapas, que é o reconhecimento do problema pelo tomador de decisão, a identificação das soluções e comparar, né, as soluções. Por quê? Ninguém sabe mais do problema do que a pessoa que está sentindo ele na pele, sabe? Ninguém reconhece mais, ninguém entende mais do seu dia a dia enquanto paciente do que você enquanto paciente. Né? O tomador de decisão, sentado no ar-condicionado lá na Secretaria de Saúde ou dentro do Ministério, ou enfim, qualquer ambiente que ele esteja, ele não vai saber o desafio que é pegar um ônibus para ir fazer enfim, para ir num centro de atenção oncológica e voltar. Enfim, então é importante levar esses desafios para o tomador de decisão e ao mesmo tempo falar, ó, na minha realidade, eu entendo que a solução para isso seria tal coisa. Porque é extremamente interessante, de novo, que a participação social trabalhe em parceria com o coletivo. A gente tem um país de 210 milhões, né, 215 milhões de pessoas. Imaginem a potência que teria um Ministério da Saúde, uma Secretaria de Saúde estadual ou municipal, se eles conseguissem observar a peculiaridade de todo mundo. Né, 215 milhões de pessoas. É desafiador e não acontece. Então, se organizar e levar para o tomador de decisão é bastante importante por causa disso também. Tá, Helena, algum comentário? Pode seguir? não, agora
É, opa. Aqui eu queria só discutir um pouco sobre a questão de representatividade e volto um pouco naquela questão sobre como, né, atuar, quais as alternativas, etc. Eu gosto muito dessa informação que é sobre os primeiros movimentos organizados de pacientes. Primeiras organizações de pacientes organizadas no mundo começaram em 1940, 1950. É claro que antes tinha alguns movimentos, etc., que, enfim, geraram diversos benefícios, mas no modelo que a gente conhece hoje, identifica hoje, começou ali nos anos 40 e 50. E os estudos sobre associações de pacientes e participação social e participação dos pacientes na discussão de políticas públicas, elas apontam 3 características em comum. Reivindicação de identidade, que é similaridade entre as experiências individuais, né? Então, você observa que uma outra pessoa também enfrenta os mesmos desafios e se aproxima para que juntas vocês consigam ocupar mais espaços. A epistemologia, né, que é o conhecimento, assim, que é exatamente o que eu estava falando no slide anterior. É o conhecimento que você tem do seu dia a dia, sabe? O que você enfrenta, a natureza do que você enfrenta, como que você enfrenta. Isso também aproxima as pessoas, né? E, invariavelmente... Diogo, Opa! desculpa, mas só porque esse ponto que você está falando aqui no Oncoguia, vocês já com certeza ouviram muita gente falando isso, né? Que cada um é especialista na sua história. É exatamente isso que o Diogo está fazendo, está falando aqui, né? Só para Exatamente. trazer, que eu acho que essa é uma frase que ilustra muito bem isso. Exatamente. Não, perfeito, perfeito. E acho que o próximo ponto, ele também está ligado, né? Que é a legitimidade, que é o teu lugar de fala, sabe? Você sabe se a política pública está funcionando porque você é diretamente afetado por ela. Você sabe se o agente público está prestando atenção em você porque você é o alvo da atenção, né? Então, esses 3 aspectos, eles são inerentes de uma organização social, de um grupo que participa ativamente, né? Então, a participação social ela vem muito carregada no aspecto da saúde por por essas 3 características. E aí, eu queria destacar para vocês o seguinte: quando a gente tem legitimidade, a gente tem uma reivindicação clara, nós temos um grupo organizado, individualmente ou coletivamente, né? Porque você pode ter um grupo que não é exatamente uma associação de pacientes, mas são várias pessoas interessadas no desenvolvimento, né, de algum tema. Tudo isso é extremamente importante para gerar demanda, de novo, para o tomador de decisão. E aqui tem uma frase que eu gosto de usar muito, que é de um presidente norte-americano, do Roosevelt. E aí eu vou poupar vocês do meu inglês, vou passar direto pro português aqui, mas que ele basicamente fala num livro: ok, você me convenceu, agora faça pressão em mim. Como assim? Quando a gente leva toda essa demanda para o tomador de decisão, ele fica sensibilizado pelo que a gente está demandando e etc., a gente precisa não só convencê-lo, mas dar a ele as ferramentas para que ele faça uma tomada de decisão. Ou seja, a gente faz o movimento A, que é levar a informação para ele, convencê-lo, e faz o movimento B também, que é basicamente o que vocês observam o que o Oncoguia faz, que é acionar outros atores, que é levar isso para uma ferramenta de comunicação que seja conveniente, enfim, e diversas outras ações que dão robustez para que esse ator público não fique gritando numa sala sozinho sem ser escutado pelos demais. Porque quando a gente faz esse outro movimento de pressão, outras pessoas também do ambiente de tomada de decisão começam a perceber: opa, tem alguma coisa ali, tem um grupo fazendo bastante barulho ali, está acontecendo, vou prestar atenção, tem muita gente envolvida, eu acho que é legal dar uma atenção a mais. Então, isso facilita para o tomador de decisão fazê-la, né? Então, a gente observa isso muito no Congresso. É muito comum, dando exemplo aqui, do legislativo, né, de modo geral, tanto no município, no estado, aqui na capital, né, no Congresso Nacional, você vai com o parlamentar fala: pô, não, vou te ajudar. Só que, às vezes, ele não consegue sozinho. Então, quando você começa a pressionar o coletivo, as coisas para ele também ficam mais fáceis. Então, essa frase aqui foi do presidente dos Estados Unidos e é um exemplo que a gente consegue usar em vários ambientes aqui no Brasil também. Bom, avançando um pouquinho, eu trouxe um exemplo que conecta bastante. Não sei
Quantos de vocês conhecem a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS? Em poucas palavras, ela é responsável por avaliar o tratamento que vai entrar no Sistema Único de Saúde ou não. Se eles aprovarem, entra de graça. Se eles não aprovarem, fica para a próxima. E por que eu trouxe esse dado? Esse dado, eu trouxe apenas 6 tecnologias, mas eu avaliei as 10 tecnologias nesse final de semana, e das 10 tecnologias que tiveram consultas públicas com maior participação, 7 delas foram aprovadas para o Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente discute como que eu posso participar, a importância da participação em consultas públicas, em audiências públicas, em chamamentos públicos, ela é extremamente relevante, porque mostra para o tomador de decisão exatamente isso que a gente vem martelando ao longo de toda a apresentação, que tem gente prestando atenção, que aquela demanda vai ter eco na sociedade, tem muita gente da sociedade querendo essa mudança, e isso é basicamente a pressão que estava no slide anterior. E aí a Helena, vou até passar para ela, destacou muito na conversa que a gente teve prévia a importância da participação qualificada. E aí eu passo para a Helena falar um pouquinho. A Michelle mandou aqui, Michelle, estava segurando para responder sua pergunta, que você mandou aqui, né, no chat. Como eles avaliam, consideram o mais importante para a sociedade, baseado no barulho? Eu acho que é isso, né, que a gente está tentando trazer aqui. Tem sim um fator importante de barulho, né? Quanto mais gente falando a mesma coisa, é claro que isso chama atenção, e é claro que vai mostrar um lado que provavelmente não está sendo ouvido e que deve ser ouvido, mas também é importante a gente ter o barulho qualificado, sabe? O barulho que sabe, o barulho que está fazendo, o que quer falar exatamente, não é só o movimento pelo movimento, né? A gente tem um motivo por trás, a gente quer levar isso de forma qualificada. Acho que tem até um próximo slide, Diogo, se você quiser passar. Só um comentário, Helena, se você me permite, é importante a gente destacar a diferença entre barulho e ruído, né? O ruído é aquela questão desorganizada, que não soma, que não agrega, e o barulho ele pode vir a ser qualificado, né? Que é exatamente aqui. E aí, passando o slide para você, né? Não, porque é isso, né? Assim, não adianta só a gente ir lá, todo mundo ter 1000 contribuições numa consulta pública falando quero que seja incorporado, quero que seja incorporado. Vai ter um monte, 1000 pessoas falando a mesma coisa. Tá, mas quero que seja incorporado por quê? Com qual motivo? O que te leva a pensar assim? Então, tem um pouco disso também, né? Dessa importância da participação qualificada, da gente saber o que a gente está fazendo. Quando for contribuir numa consulta pública, a gente sempre coloca aqui, né, essas perguntinhas para ajudar a fazer a sua contribuição, né, a elaborar ali o seu depoimento que você vai dar naquela consulta. Mas isso serve para tudo, né? Para todo o espaço de participação social. A gente saber, de fato, o que a gente está se envolvendo e a gente, de fato, concordar com aquilo que a gente está falando, né? Então, ter argumentos concretos, né, consolidados em relação àquela posição que a gente está defendendo, isso tudo faz parte e dá muito mais peso para aquele movimento, para aquela decisão, para aquela ação que a gente está defendendo. Então, até retomando ali também a pergunta da Michelle, né, não só o movimento ser muito grande, mas ele ser estruturado de fato, né? Então, aí vai vir a opinião dos especialistas para ter dados, para embasar aquilo que a gente está falando, isso é muito importante. Aqui a gente sempre tenta, né, trazer dados para dar base realmente para o que a gente quer mostrar. Por isso a gente também sempre incentiva que os nossos oncologistas, os profissionais da saúde que nos acompanhem, também participem desse tipo, né, de oportunidade de consulta pública, enfim, de outros espaços também, porque eles vão saber, vão conseguir trazer um argumento diferente daquele que a gente traz. Então, enfim, isso tudo também vai dando robustez e vai ajudando a gente a fazer esse movimento e a levar essa pressão para os nossos políticos para tomar as decisões que a gente acha que fazem mais sentido, tá? Então, acho que isso, assim, claro, participação ampla, muito importante, mas sempre também a gente nunca deixando de ter ali junto a participação qualificada também. E aí retomo de novo, né? Cada um é especialista na sua experiência. Então, todo mundo é especialista em alguma coisa e todo mundo vai poder, sim, contribuir com algo aí ao longo dessa grande jornada da participação social, tá? Acho que é isso. Aí a gente tem, né, pensando em como isso está estruturado dentro do SUS, olhando para o câncer, tá? A gente tem uma grande instância que vai liderar a parte da política oncológica no Ministério da Saúde, que é o INCA.
O INCA é o Instituto Nacional do Câncer, né? Acho que a maioria já deve ter pelo menos ouvido falar no INCA. O INCA, ele é um órgão que tanto tem um hospital, de fato, ele tem a parte assistencial, ele fica lá no Rio de Janeiro, você pode realmente ser atendido no INCA, 100% SUS, mas ele é também um órgão de gestão que apoia o Ministério da Saúde na tomada de decisão em relação à política oncológica, tá? E para ter esse apoio e esse espaço de participação social, o INCA tem o Conselho Consultivo do INCA, que é esse CONSINCA aqui, tá? Que é vinculado, né, ao INCA e ao Ministério da Saúde, e ele tem a participação, então, dessas 4 vertentes aqui, né? Órgãos de gestão do SUS, entidades técnico-científicas especializadas na prevenção e controle do câncer, entidades prestadoras de serviços e também instância colegiada de usuários do SUS, tá? Ele é formado, é um grande órgão colegiado, formado por várias organizações diferentes. Exatamente para ter esse espaço em que todo mundo pode participar e todo mundo possa opinar no que vai ser, então, esse assessoramento ao Ministério da Saúde em relação ao câncer. Esse eu acho que é um ponto bem importante, não sei quantos aqui já conseguiram acompanhar alguma atividade do CONSINCA, mas esse é um ponto que a gente tem visto aqui no Oncoguia com muita cautela, porque o CONSINCA tem bastante espaço para melhorar ainda, né? As reuniões não são transmitidas, as atas das reuniões muitas vezes não são disponibilizadas depois, e, poxa, é um órgão de participação social. Que participação social existe se você não tem nem como acompanhar as reuniões, né? Então, acho que tem muito espaço ali para a gente conseguir avançar e ter, de fato, esse controle social nessa instância que foi pensada para ser exatamente isso. Então, acho que o CONSINCA é um órgão bem interessante para a gente conhecer e para a gente pensar em levar isso também para a nossa Conferência Nacional de Saúde daqui a pouco, porque ele é um órgão em que cada um de nós aqui, deveria poder participar muito mais e faz muito sentido a gente, né, de fato, pedir para que isso seja ampliado. Acho que tem até um próximo ponto, porque o Ministério... só volta um pouquinho, Diogo, antes. O Ministério da Saúde, ele né, na nova gestão agora que assumiu com o novo governo esse ano, eles têm colocado que o CONSINCA vai ser reformulado e vai ser formado um novo comitê para substituir o CONSINCA, né? A gente ainda não tem isso feito exatamente, tá? A gente está aguardando que isso ainda seja publicado, né, seja oficializado. Essa instituição de um novo comitê pode ser a solução para muita coisa, porque você faz do zero e começa ali, né, já pensando muito mais a participação social, mas, enfim, também é um ponto para a gente ficar atento para que realmente, desde o início, seja feito levando em consideração todos esses pontos aqui que a gente tem e que a gente acha que deve ter cada vez mais nesse espaço aqui, tá? Pode passar. E aí também a gente tem no Conselho Nacional de Saúde, né, a gente veio falando aqui ao longo dessa nossa conversa várias vezes, como o CNS é um ótimo instrumento para a gente participar mais, que a gente tem a oportunidade disso tudo. Ele tem essa estrutura aqui que está desenhada, né, então tem o plenário, que é formado, é um representante de todas as organizações que fazem parte dele. O Oncoguia é uma dessas organizações, tá? Eu represento o Oncoguia, né, sou conselheira nacional de saúde pelo Oncoguia. A gente tem outras organizações aqui da oncologia também que participam, então a ABRALE, né, que é a Associação de Leucemia e Cânceres Hematológicos, a gente tem a BCG, que é de câncer de cabeça e pescoço, a FEMAMA, que é de câncer de mama, também está lá com a gente, enfim, tem várias organizações que estão lá com a gente, formando o que a gente tem chamado agora, né, que é a bancada da oncologia ali no CNS. E a importância da gente, de fato, participar cada vez mais. As reuniões todas do CNS são abertas, são transmitidas ao vivo, qualquer um pode assistir. De novo, né, não pode votar, quem pode votar são os conselheiros, mas a participação ela é completamente aberta, nas comissões, nas câmaras técnicas também. E ele é, de fato, a maior instância de controle social na saúde. Então, trazendo aqui para vocês, incentivando que todo mundo participe, a gente tem esse Conselho Nacional de Saúde que é, né, ali vinculado direto ao Ministério da Saúde, mas a gente tem essas mesmas estruturas a nível estadual e a nível municipal, tá? Então, a gente vai ter Conselho Estadual de Saúde em todos os estados e a gente tem um Conselho Municipal de Saúde em todos os municípios também, cada um, claro, né, com a sua organização diferente, mas todos com essa mesma estrutura, espaços muito importantes. E aí, voltando lá na pergunta da
da Cláudia também, né? De como cada um pode participar mais, esse aqui também é um espaço muito importante para cada um participar, cada um levar sua própria demanda para que isso, né, desencadeie e vire uma ação concreta lá na frente, tá? Pode passar, Diogo. Acho que a gente abordou, né, um pouquinho alguns ambientes, principalmente o executivo, porque na saúde, a tomada de decisão no poder executivo ela é muito importante, né, porque por decisões diretas você pode afetar o dia a dia do paciente, mas o legislativo ele também é extremamente importante na construção de políticas públicas de saúde. Por quê? É importante a gente se situar, né? A gente está no primeiro ano de um mandato de diversos parlamentares, vereadores, aliás, vereadores não, né? Mas deputados estaduais. Eu sempre confundo isso porque Brasília não tem, gente. A gente não vota nessa turma, mas deputado federal e senadores, e, enfim, é o primeiro ano de mandato. E aí, por que é especialmente relevante? A estatística mostra que no primeiro ano de cada mandato, todos os parlamentares tendem a ter uma produção em saúde maior, mesmo os que não trabalham com temática de saúde. Tem parlamentar que é do agro, tem parlamentar que é enfim, de urbanização, de infraestrutura, enfim, N temas. Mas a produção em saúde, no primeiro ano de campanha, tende a ocupar 10% da agenda política. E depois ela vai flutuando, mas da agenda política de cada parlamentar. Depois tem parlamentar que nem olha mais para a saúde. E por que isso acontece? Por causa das promessas de campanha, por causa daquelas caminhadas que o parlamentar faz, daquelas visitas que o parlamentar faz, das demandas que ele recebe, de novo, a participação social entra com um poder muito grande na construção ali, né? E é super bacana, porque à medida que você reforça esse canal, né? Então a sua participação ela é consistente, seja por grupo ou individualmente, levando para aquele parlamentar, o parlamentar tende a atuar mais em torno de você. Eu e a Helena, a gente sempre brincava, né? Que quem não é visto não é lembrado. E nesse caso aqui, nada mais gritante do que isso de fato. O parlamentar, se ele vê você toda vez, ele vê qual que é a tua demanda, ele vê a demanda do grupo, vê que é necessário ter mais tratamentos oncológicos, ter mais facilidade de acesso ao tratamento, diminuir a jornada do paciente, né, do diagnóstico ao tratamento, ele começa a atuar em favor desse grupo, porque esse grupo está muito próximo a ele e está movimentando também a ele. Então, isso também é algo que se retroalimenta, porque uma vez que você atua mais próximo de um parlamentar ou de um grupo de decisão política, né, você começa a aumentar a exposição local. E a exposição local, né, isso é um lado muito legal da participação social. Ela tende a atrair mais pessoas para a atuação. Então, aqui só para mostrar para vocês, né, de tudo isso que a gente falou do Ministério da Saúde, a gente falou dos Conselhos Nacionais, Estaduais, Municipais de Saúde, Conselho Federal de Medicina, todo esse ambiente pressiona, né, lembra daquele slide lá falando de traga pressão, todo esse ambiente pressiona o tomador de decisão, que aqui a gente está considerando no centro o Ministério da Saúde, mas pode ser uma Secretaria de Saúde, pode ser um prefeito, pode ser um governador, enfim, entre outros tantos. E aí você pode participar em eventos, consultas públicas e audiências públicas também. E aí, gente, para terminar, eu gosto muito dessa frase, né, de Platão. Como cientista político que sou, não podia deixar de trazer Platão, né? Mas o maior castigo por aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. Então, se você não participa, você vai ser governado por alguém que participa. Então, participem, que aí vocês vão liderar esse grande barco que é o Brasil. Tá joia, gente? Muito obrigado. Obrigado de novo, Helena, pelo convite. Um Oncoguia também, estou à disposição aí para a gente continuar o papo. Muito bom. Obrigada, Diogo. Super bom. Gente, acho que assim, tema super legal que está muito no nosso dia a dia aqui no Oncoguia e que é isso, né? A gente quer sempre trazer cada vez mais pessoas aqui para perto, para se juntar nessa nossa atuação por políticas públicas mais justas, principalmente na oncologia. Como eu falei, a gente tem agora uma etapa de fato, a gente votar pelo que a gente quer em relação a essa nossa conferência aqui, para levar isso para a Conferência Nacional de Saúde, tá?
eu vou abrir, a gente fez uma sugestão inicial de um texto, que eu vou abrir aqui para a gente discutir juntos, tá? Para a gente, de fato, debater se essa frase faz sentido para todo mundo, se é isso, se todo mundo concorda, e aí depois a gente partir para a votação, tá bem? Deixa eu compartilhar aqui minha tela, só um minutinho. Ah, peraí, eu estou compartilhando? Me deem um ok, gente. Ainda não, Helena. E acho que agora vai. Sim, agora deu certo. Opa, peraí. Aqui, pronto. Então, a gente separou aqui alguns pontos, tá, dessa nossa Conferência Nacional Livre, que a gente deu esse título, então, né, de Participação Social na Oncologia, Perspectivas e Desafios, exatamente porque a gente quer focar nisso, né, na participação social na oncologia, o que a gente pode fazer para melhorar e para ter cada vez mais pessoas conseguindo participar efetivamente, tá? Só para passar muito rapidinho aqui, né, o objetivo dessa nossa conferência, debater sobre a importância do controle social na formulação de políticas públicas na oncologia, para garantir que o paciente seja sempre o foco, e para contar para vocês sobre a Conferência Nacional, é a 17ª Conferência Nacional de Saúde que vai acontecer. Então, para vocês verem, né, desde o início do SUS, ali na década de 80, até aqui, essa vai ser a 17ª feita. Ela vai acontecer dos dias 2 a 5 de julho, aqui em Brasília, tá? É um evento presencial. Se eu não me engano, vai ter transmissão, mas a participação mesmo, ela vai ser presencial, tá? E a 17ª, né, tem esse tema aqui de garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia, tá? Vocês devem estar vendo aí várias organizações, vários movimentos usando aqui esse símbolozinho, né? Usando esse mote do amanhã vai ser outro dia, é o grande tema dessa nossa 17ª Conferência Nacional, que vai acontecer em julho. Ela tem 4 eixos temáticos, e aí todas as discussões vão se desdobrar a partir desses eixos. Então, primeiro, o Brasil que temos, o Brasil que queremos. Segundo, o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas. O terceiro, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. E o quarto, amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas. Tá? A gente, como uma conferência que quer se ligar ali à 17ª CNS, a gente escolheu esse segundo eixo temático aqui, então sobre o papel do controle social e dos movimentos sociais, para desdobrar, então, esse nosso tema em relação à participação social na oncologia, com foco sempre no paciente, tá? A partir disso, a gente fez, então, elaborou uma diretriz com propostas para levar isso, então, lá na frente, né, a gente aprovando isso hoje, levar lá na frente na Conferência Nacional de Saúde. A Conferência Nacional de Saúde, ela vai ter várias diretrizes, vai juntar as diretrizes aprovadas em todas as conferências municipais, estaduais, conferências livres, então vocês imaginem, é um grande apanhado de vários textos para consolidar isso tudo em um grande documento norteador do SUS, tá? E a nossa intenção aqui é ter um pedacinho ali da oncologia, conseguir garantir, né, que a gente tenha dentro, né, no meio desse grande documento, formado a muitas mãos, para que a gente tenha e garanta um pedacinho, olhando especialmente para o câncer e garantindo aqui que sim, a CNS, né, o movimento social, pede por mais participação social também na oncologia, tá? Então, a nossa diretriz aqui, sugestão, né, para a gente conversar agora, é garantir que o paciente esteja no centro do cuidado em saúde, mas também no centro da formulação de políticas públicas em saúde, através do controle social e dos espaços de participação social, especialmente no que diz respeito à oncologia, que ainda tem muito que avançar nesse processo. Assim, são feitas as propostas para garantir que exista, de fato, controle e participação social nas políticas públicas do câncer. E aí, vou seguir aqui para as propostas. Eu vou passar por tudo, que eu acho que faz sentido olhar elas todas juntas, e aí a gente volta aqui caso alguém tenha comentários, tá? Então, a primeira proposta vinculada a essa diretriz de, sim, ter participação social, né? O Conselho Consultivo do INCA, né, o CONSINCA, que a gente conversou aqui hoje, ou outro órgão colegiado que seja criado em sua substituição, como a gente também comentou, que é uma vontade já sinalizada pelo Ministério da Saúde, deve conter representação de pacientes de forma paritária com demais segmentos, para melhor absorver e dar vazão às demandas desse público.
é algo que hoje não acontece no Consinca, a gente tem só uma cadeira de representação de pacientes, que é do CNS, mas a gente entende que, né, o Consinca ele é formado por mais de 20, acho que 15 a 20 organizações, se eu não me engano. Então, são várias cadeiras e só uma do paciente. A gente acredita que isso pode e deve ser maior. Então, trazendo aqui essa primeira proposta. A segunda proposta. Este conselho, o Consinca, também deve ter a transparência e a participação social como principais diretrizes, trabalhando de forma constante para dar cada vez mais visibilidade sobre seus trabalhos, com a publicização de calendário de reuniões com antecedência, transmissão ao vivo de reuniões do Conselho e de grupos vinculados, disponibilização de atas e consultas diretas à sociedade na tomada de decisão para recomendações ao Ministério da Saúde e outros meios com este objetivo. Então, basicamente, a gente sentiu a necessidade de listar, de fato, o que a gente acredita que vai trazer mais transparência e vai garantir mais participação social no trabalho desse conselho. São pontos que hoje não necessariamente estão acontecendo, ou pelo menos não com a recorrência que a gente entende que seja ideal. Então, a gente traz aqui essa proposta também para que isso vire ali uma recomendação do controle social para o Consinca. E a terceira proposta que a gente traz, que a gente sugere, as informações a respeito de protocolos clínicos utilizados pelos hospitais oncológicos devem ser sempre disponibilizadas à população para a garantia do controle social, com transparência nos documentos através das secretarias de saúde com as quais possuem vínculo. Acho que esse é um tema também muito debatido, né, por todo mundo aqui que está de alguma forma envolvido com esse cenário do câncer. A gente sabe que cada hospital oncológico no SUS pode definir seu próprio protocolo e pode ofertar o tratamento que melhor entender dentro da sua limitação financeira, né, e orçamentária. Então, a gente acredita que deve ter, sim, alguma disponibilização de quais são esses protocolos, de o que aquele hospital pretende ofertar para os pacientes, para que a gente consiga cobrar o hospital de, poxa, esse não é o melhor tratamento, eu sei que já existe um tratamento melhor para essa pessoa, e a gente, de fato, consiga exercer esse controle e pressionar, e eventualmente levar para, né, para os governos, para que deem condições para que aquele hospital consiga, sim, ofertar o melhor tratamento para cada um, para cada caso de cada paciente, de cada pessoa com câncer. Tá? Então, acho que isso aqui está muito vinculado também com a possibilidade de participação social. A participação social, ela não existe se não tiver transparência, né? Como é que a gente participa, como é que a gente pressiona por algo se a gente não sabe que aquela discussão está acontecendo, ou se a gente não sabe o que está sendo discutido. Então, acho que, né, a gente pensa muito que esse é um pontapé inicial para que a gente, de fato, consiga participar e consiga debater junto com hospitais, junto com as secretarias de saúde, junto com o Ministério da Saúde, como está hoje, né, a oferta de tratamentos no SUS, para que aí sim a gente consiga avançar em cima desses protocolos que já estão sendo utilizados, tá? Essas são as nossas propostas aqui para serem votadas e a gente aprovar hoje. Alguém quer comentar? Gente, eu não estou conseguindo olhar o chat com tanta... Aqui que eu estou compartilhando a minha tela, mas se alguém quiser comentar... Helena, Silvia levantou a mão aqui, as mãos estão começando a subir, tá? Nós podemos começar com a Silvia. Vai lá, Silvia. Oi, gente. Helena, eu quero fazer uma pergunta e um comentário, que é outra pergunta também. Nessa representação paritária, que seria nesse conselho do INCA, esqueci o nome, seria garantido que haveria uma representação de associação de pacientes de oncologia, porque como você disse que tem uma representação só agora, e essa representação, pelo que eu entendi, não é necessariamente de oncologia, de associação de pacientes. E a outra pergunta, que eu acho que essa proposta número 3, ela é a mais importante e a mais difícil, né? Eu queria saber se, caso a gente consiga que essa proposta seja aprovada, seja levada e aprovada, se isso também facilita a transparência dos protocolos dos hospitais privados, como um segundo momento, já que os públicos terão essa transparência, os privados também obrigatoriamente deveriam ter. E eu estou dizendo isso porque eu acabei de ouvir uma história da minha irmã, que também tem câncer de mama, e o médico dela disse para ela há algum tempo que ele saiu de um lugar que ele trabalhava, um hospital privado,
porque o hospital disse para ele que ele só poderia trabalhar com os protocolos equivalentes ao do SUS, mesmo com todos os pacientes tendo plano médico, plano de saúde. Então, Silvia, acho que pontos super bons. Vou começar por esse ponto aqui dos protocolos dos hospitais. Aqui a proposta é pensando em hospitais que atendem oncologia no SUS, independente da gestão deles ser pública ou ser privada. Acho que esse é um ponto legal. Até, não sei, a gente pode pensar aqui de uma forma de deixar isso mais claro, talvez, né? Se você tiver alguma sugestão, mas acho que é super importante. Então, os hospitais que eles são privados, né, como os filantrópicos, por exemplo, mas eles atendem o SUS. A nossa ideia é abarcar todos esses, né? Todo mundo que for atender o SUS tem que deixar transparente de alguma forma os seus protocolos. Então, acho que bem legal e super bem pontuado. E aí, nessa proposta aqui, né, da representação paritária de pacientes, realmente acho que a gente pode colocar de pacientes oncológicos, né, fazer esse adendo, só para trazer uma informação, né? Hoje a cadeira que a gente tem é do CNS, mas o CNS entende que, por ser um conselho que é da oncologia, que é sobre câncer, ele sempre pede para que as organizações que tratam sobre o câncer, que estão no CNS, definam entre si quem que vai estar nessa cadeira, tá? Então, apesar de ser uma cadeira ampla do CNS, sempre é alguma organização vinculada que tem ligação com o câncer, tá? Até o último triênio foi o Oncoguia, a gente tinha uma cadeira, o Thiago Farina era o nosso representante lá, e agora, para ter uma alternância realmente, né, na cadeira ali, quem está hoje com a cadeira é a Abrale, é o Eduardo, que é o representante da Abrale no CNS, e a gente, né, acordou, as organizações da oncologia que estão no CNS acordaram dessa forma, tá? Então, mas acho que vale sim a gente colocar isso aqui, deixa eu já até representação de pacientes oncológicos de forma paritária, acho que fica mais certinho. Se tiver alguma sugestão aqui, Silvia, para a gente melhorar esse texto, ou também outra pessoa quiser mandar aqui no chat, a gente pode, acho que é bem bacana mesmo para trazer para cá. Acho que vou passando para as outras pessoas, quem quiser ir comentando no chat, tá, gente? E aí só pediria também, eu sei que a gente está com um quórum super bom aqui, e para conseguir aprovar isso tudo, a gente precisa a gente tem um quórum mínimo que a gente tem que ter para conseguir levar isso e dar a força dessa nossa conferência que a gente está fazendo aqui, tá? Então, pediria para quem puder ficar com a gente até o final, que vai ser super importante no final, que a gente vai fazer realmente essa votação, tá? Acho que a próxima é a Marjorie, que está com a mão levantada, né? Helena, eu Oi. vou dar uma intercalada entre o chat e as meninas que levantaram a mão. Depois que a Marjorie fizer a pergunta dela, né, eu sei que tem a Claudinha na sequência, mas a Érica fez uma pergunta também via chat. Aí a gente segue Marjorie, eu faço a pergunta da Érica e depois a gente segue com a Claudinha, tá bom? Tudo bem para vocês assim, Claudinha? Tudo bem? Então vamos lá, Marjorie. Bom, boa noite a todo mundo. A aula muito rica, muitas informações, mas eu queria fazer, na verdade, uma pergunta, um comentário e tentar entender alguns processos que eu acho que faltou um pouquinho na aula para a gente entender. Quem não está muito... Eu fico pensando em quem não tem muito contato, né, com as reuniões de conselho de saúde, como funciona a conferência, né? Eu queria só que ficasse um pouco mais claro essa conferência livre. A gente vota e vocês levam diretamente para a Conferência Nacional, porque assim, eu queria entender em qual etapa o Oncoguia ou as associações oncológicas, essa cadeira no Conselho Nacional, em qual etapa que a nossa participação social está. Por que eu pergunto isso? Eu já fiz 4 conferências municipais de saúde, então a gente sabe que tem várias etapas, tem várias representantes, então eu queria só que vocês, se pudessem, de maneira rápida, me dizer, porque eu não sei como é que a etapa, qual que é a etapa que foi feita para chegar nessa etapa que nós estamos agora já com propostas, porque essas propostas vêm de outras elaborações, só para ficar um pouco mais claro. E a sugestão que eu dou para vocês é que a proposta de número 1 e a proposta de número 2, por serem do mesmo segmento e terem coisas complementares, elas poderiam ser unidas. Até para facilitar a votação, porque eu acho que a proposta de número 1 e número 2, elas têm coisas que podem ser colocadas juntas, e se elas passarem, elas poderiam ser muito úteis para que reforçasse não só se o INCA continuasse com essa função, mas que outra
entidade tomasse posse e tivesse essa organização. Então, eu acho que ficar com 3 propostas, eu sei que acho que tem que ter 3 propostas para votação, mas a gente poderia criar até uma outra. Mas a proposta de número 1 e número 2, eu acho que se elas fossem juntadas, elas teriam muito mais força para chegar na Conferência Nacional. Isso é só uma sugestão. Legal, legal. Não, acho super bacana. Acho que se todo mundo entender aqui que faz mais sentido, não me oponho, não vejo problema a gente juntar, acho que faz todo sentido sim, Marjorie. E aí, enfim, comentem aqui no chat, então, gente, vão falando o que vocês acham, se ok, seguimos. Eu só fico pensando também a gente ter 2 propostas com temas parecidos, às vezes, depois, lá na frente, uma passa e a outra não, a gente continua tendo esse tema de alguma forma. Então, também, só para a gente pensar aqui nas possibilidades. Para comentar com você sobre o que, né, sua pergunta, em que etapa que a gente está nessa construção aí da Conferência Nacional. A Conferência Nacional, como eu falei, ela acontece a cada 4 anos, então ela tem todas as etapas preparatórias para chegar até lá, como a Marjorie comentou, né? Então, ela começa lá nas conferências municipais, e aí todos os municípios são convocados a fazer essa conferência municipal sua ali própria. Desses municípios são eleitos delegados e são votadas diretrizes e propostas, e elas são levadas para as etapas estaduais. Aí acontecem as conferências estaduais com esses delegados eleitos, e com base nessas diretrizes dos municípios de cada estado, são eleitos delegados ali também, e são votadas diretrizes e propostas, e aí essas propostas e diretrizes são levadas para a Conferência Nacional de Saúde, e esses delegados eleitos nas estaduais vão para a Conferência Nacional de Saúde, que é essa última etapa, tá? Então, a gente está nessa etapa estadual agora. Talvez vocês até vejam, ainda tem um ou outro estado finalizando as suas conferências estaduais, mas acho que a grande maioria já fez. Para além dessas etapas municipais, estaduais, a gente tem também as conferências livres, que é essa aqui, né, a gente está aqui agora em uma dessas conferências livres. Elas não têm vínculo com as municipais e as estaduais, elas são feitas de uma forma paralela, tá? Então, a gente vai eleger delegados e aprovar diretrizes e propostas de forma autônoma. É um movimento, é um segmento da sociedade que se organiza para fazer uma conferência nacional livre e aí ela se vincular à Conferência Nacional de Saúde. Então, essas propostas aqui que a gente está falando agora, né, essa diretriz, ela não vem de alguma conferência anterior, ela é de fato uma proposta que a gente aqui do Oncoguia está colocando para esse grupo que está aqui reunido hoje, tá? Isso aqui é uma construção do que a gente tem vivido de sistema de saúde, do que a gente acha que pode avançar mesmo em relação à política oncológica, tá? Depois que a gente fechar aqui hoje esse nosso evento, esse nosso debate, a gente precisa comprovar alguns requisitos para que o CNS fale, não, essa foi de fato uma conferência livre, ela foi representativa, ela teve uma participação social ampla, então sim, ela pode fazer parte e tudo que foi discutido aqui vai ser sim levado para a Conferência Nacional. E aí, por isso que eu disse, né? A gente tem que ter um quórum mínimo, a gente tem que ter uma representação nacional, então a gente tem que ter pelo menos uma pessoa de cada região do país, sendo pelo menos 3 regiões diferentes, e uma pessoa de cada estado, sendo pelo menos 9 estados diferentes. Então, tem vários requisitos para a gente comprovar isso, a gente tem que mostrar, né, a divulgação, mostrar a ampla participação que a gente está tendo aqui, enfim, tudo isso a gente vai mandar para o CNS, eles vão conferir, até porque também é muito fácil, né, senão qualquer um poderia fazer uma reunião rapidinha e falar, pronto, aprovei um monte de coisa aqui, vamos para a Conferência Nacional, e a ideia é que seja, de fato, um movimento da sociedade. Então, por isso, dar esse trabalho, mas para que a gente tenha um debate amplo que abarque várias visões diferentes, várias pessoas diferentes. E por isso acho que tão legal e tão bacana que a gente quis realmente ter o envolvimento do Oncoguia e trazer, né, desse movimento do câncer para as conferências de saúde, tá? Ter o nosso espacinho aqui também. Acho que fez muito sentido quando a gente olha para essa construção que a gente vem fazendo, tá? Obrigada, Helena. Eu queria mesmo que você explicasse isso, para que as pessoas entendessem a importância de estarem aqui hoje, participarem e poderem ter essa oportunidade de levar para a Conferência Nacional uma coisa tão importante que a gente está brigando há tantos anos. Muito obrigada. Obrigada, Marjorie. Foi ótima a sua pergunta mesmo. Sempre muito bem, dona Márcia. Quero, Helena. Podemos? Por favor. Podemos? Então, eu vou seguir aqui com a pergunta da Érica, depois a gente emenda a Claudinha e aí vem Sirlene. A Érica está perguntando como podemos criar um movimento contínuo
Continuo acompanhando os próximos passos a partir das aprovações aqui. Legal, bacana. Acho que isso vai ser muito, de fato, de prestação de contas dos delegados que a gente vai eleger aqui. Eu sou uma delegada nata, porque sou conselheira nacional de saúde pelo Oncoguia, então eu já vou estar lá na Conferência Nacional de Saúde, garantindo que pelo menos uma voz falando sobre câncer vai estar lá. E aí vocês podem, inclusive, me cobrar, tá, gente? Acho que é isso mesmo, né? O processo de representação também em algum nível, tá? Então, aqui o Oncoguia, a gente vai tentar, sim, trazer essas informações e dar transparência para tudo isso, e o delegado, a delegada, enfim, as pessoas que a gente conseguir eleger aqui hoje, também vão ficar, né, como representantes desse nosso debate, tá? Mas aqui no Oncoguia a gente quer, sim, dar transparência para isso, trazer essas informações, então a gente pode pensar aí em como trazer essas informações melhor lá no nosso portal, com certeza. A gente fechando aqui hoje esse evento, a gente vai colocar informações sobre o que a gente tirar hoje lá, então a gente pode pensar e nos cobrem também, tá, Érica? Acho que isso é muito bacana de você também ter trazido essa pergunta para nos cobrar de, poxa, peraí, mas o que deu com aquilo lá, né? Me conta também onde que tá, será que já foi, será que não foi? Então, por favor, fica à vontade para nos cobrar, mas a gente também vai tentar sempre dar transparência e visibilidade para vocês, tá? Através de redes sociais, enfim, de comunicados. Muito bem. Claudinha? Ó, lembrando que a gente está caminhando para os minutos finais aqui do nosso encontro. A gente tem Claudinha, depois eu tenho a pergunta da Silene. Caso alguém tenha alguma dúvida ainda, dá para escrever no chat, só para a gente também não estender muito o horário que a gente propôs com vocês, né? Porque a gente sabe que a noite também é um pouco agitada, né? Vamos lá, Cláudia. Obrigada, Érica. Ok. Eu sou, assim, totalmente leiga. Quem sou eu para questionar qualquer coisa que a Marjorie fala, que tem muito mais experiência do que eu, né? Tanto que eu perguntei aí, eu nunca participei nem de nenhuma reunião do conselho, não faço nem ideia, nem dos conselhos municipais, até perguntei aí no chat, já me responderam que eu posso ir, né, participar, ou como ouvinte e tudo mais. Mas, com relação às duas primeiras propostas, apesar das duas falarem do Consinca, eu entendi que uma é a participação em si, né, paritária, e a outra é a divulgação daquilo que é feito, né, calendários, das próprias reuniões em si, né. Então, assim, parece, na minha opinião, como leiga, né, que são parecidas, mas vem naquilo que a Helena colocou. Talvez se for separada, se for tudo junto, não consiga aprovação. Talvez se for separada, pelo menos consiga uma das duas coisas, né? E a terceira proposta, né, aí junto com a Silvia, você coloca aí que disponibilizando a população, né, nos documentos através da Secretaria de Saúde. Mas qual seria a proposta? Como seria feito isso? Por exemplo, aqui em Brasília, para o tipo de câncer que eu tenho, tem um hospital que é universitário que não fornece terapia-alvo, o hospital de base fornece terapia-alvo, né? Ou melhor, está, né, no hall ali. E como o paciente ficaria sabendo disso? Entendeu? De que eu vou para tal hospital ou vou para outro de acordo com o tipo de tratamento. Como é que seria essa transparência? Aí, só falando, e acho que teve uma pergunta no chat também sobre a qual Secretaria de Saúde seria vinculada, né, do que a gente está falando, que eu acho que conecta, e aí já aproveito para a gente passar pelos dois pontos aqui. A gente deixou secretarias de saúde amplo de propósito, porque vai ter hospital que ele tem um vínculo municipal, vai ter hospital que ele tem um vínculo estadual. Então, a gente deixou um pouquinho mais amplo, e vai ter aqui o Distrito Federal, que é fora disso tudo, que é distrital ainda. Então, só para não ser realmente tão exaustivo, a gente deixou dessa forma, mas também acho que não tem problema nenhum, a gente pode especificar, né, através da Secretaria de Saúde, em nível municipal, distrital e estadual. Se vocês acharem que faz sentido, acho que é legal, a gente pode alterar aqui, sim. Tô vendo a Marjorie fazendo assim, mas, gente, vão sinalizando aí para a gente ir alterando aqui no texto. Eu só joguei o ponto, deixo para os mais experientes. Não, tá Não, eu certíssimo, acho interessante isso, por causa do sistema CROSS, sistema de regulação, né? Porque daí define no sistema, cada um faz a sua regulação e vai informar o paciente de acordo com isso. Claudinha, nenhuma pergunta é boba, sua pergunta foi maravilhosa, você sabe muito e todo mundo sabe muito aqui, então coloquei em letras garrafais. Tá certíssimo, é isso mesmo. E aí, Cláudia, sobre o seu ponto, né, de como que vai ser isso depois aqui, e aí, o próximo passo, né, um pouco disso, assim, como que a gente vai
vai ver isso de fato, enfim, existem várias propostas que estão tramitando, assim, propostas, eu digo, amplas, tá? Não necessariamente aqui da conferência. A gente tem projeto de lei que vai falar disso, a gente tem, enfim, pedidos direto ao Ministério da Saúde para falar desse tipo de transparência, pedidos a níveis estaduais também, enfim. A gente não trouxe isso aqui vai ser aprovado como uma recomendação para o SUS, tá? Ele não tem uma força vinculativa logo de cara, tá? Vai ser uma grande recomendação, vai ser um documento orientador para o Sistema Único de Saúde. Então, a gente deixou dessa forma um pouquinho mais ampla, como de fato uma recomendação. Agora, como isso vai ser implementado, pode ser muito discutido, e pode ter formas diferentes, o Ministério, né, pode avaliar formas diferentes de implementar isso daqui. Então, a gente deixou realmente um pouquinho mais amplo. Se a gente entender aqui, né, a gente aqui hoje, quem está aqui agora, entender que vale a pena deixar mais específico, então, por exemplo, né, tem projeto de lei que está tramitando no Congresso, que fala que tem que ter nos sites das secretarias de saúde. Você tem que poder entrar no site lá de cada secretaria e vai ter todos os protocolos. Se a gente entender que esse é o caminho, a gente pode colocar aqui. Mas como uma primeira proposta, a gente aqui do Oncoguia não colocou para ser realmente uma orientação, e aí a implementação disso ficar a cargo ali de quem for colocar a mão na massa. Mas se acharem aqui que faz sentido, a gente pode sim colocar algo mais específico sobre isso. E só para comentar que eu estou adorando todo mundo colocando sua cidade, seus estados aqui no chat, que, nossa, tá um show de representatividade do Brasil hoje, gente. Super obrigada. Mas o que vocês acham? Faz sentido? Acham que vale especificar um pouquinho mais? Alguém quer comentar sobre isso? Para a gente fechar aí para a nossa votação, antes que todo mundo tenha que fechar aqui. Cabecinhas balançando negativamente, Helena. Aqui até estou vendo o postinho da Mara, acho que está tudo tranquilo até aqui. Ó, vou fechar com a Silene, então, e a gente vai para a votação, tá? Que eu acho a pergunta dela bem importante, acho que você vai saber como responder da melhor forma. Ela está perguntando se não seria importante também o Oncoguia colocar uma proposta em relação aos cuidados paliativos. Legal, legal, acho que podemos pôr. Você tem alguma sugestão? E aí também, já deixando aqui, né, a propaganda, enfim, chamando todo mundo, vão ter outras conferências nacionais livres. Nos próximos 15 dias vai borbulhar, gente. Vocês vão ver várias conferências livres que estão acontecendo. Muito bacana, inclusive, a gente vai conseguir levar muitos delegados lá para a 17ª. E vai ter uma conferência só para falar de cuidado paliativo, inclusive. A gente está apoiando o Oncoguia, né? É um dos apoiadores, ajudando aí, dando força para esse movimento. Vai acontecer essa sexta-feira, dia 19, né? Acho que sexta 19, na parte da tarde. Então, vai ser um evento bem legal. Deve sair um post também essa semana nosso, ajudando a divulgar mais um pouquinho. A gente também manda nos grupos que está todo mundo, enfim, pode compartilhar. Mas só para já trazer essa informação de que vai ter uma conferência inteira só para falar de cuidado paliativo. Acho que vai sair bastante coisa bacana de lá. Mas, enfim, se quiserem fazer alguma sugestão para a gente trazer para cá, ou se não, também a gente leva para essa conferência que vai acontecer na sexta, para falar exclusivamente de cuidados paliativos. Lembrando e reforçando que a gente está aqui também como ponte, tá? Porque vocês precisarem. Então, para que a gente chegue até a Helena mais fácil, se alguém lembrar, for dormir, e aí quase antes de sonhar, chegar alguma coisa interessante na cabeça, lembra de compartilhar com a gente, que a gente passa isso para a turma da Advocacy, tá? Silene, você tem alguma consideração para fazer antes da gente ir para a votação? Preocupada com o nosso horário aqui. Pode soltar o microfone. Oi, Helena. Primeiro, assim, parabenizar, né, pela fala. E a gente que trabalhou muito tempo, assim, com conselhos, eu e a Marjorie, a gente sempre troca alguma coisa nos encontros, a gente sente, assim, a importância, a gente sabe, né, da importância desse evento que você está fazendo hoje. Então, assim, nesse momento, né, então, por que eu fiz aquela pergunta lá no começo? Porque a hora que eu vi que vocês estavam solicitando a nossa presença nessa conferência, eu falei assim, me veio uma dúvida, porque as conferências municipais já aconteceram, né? Porém, agora eu já entendi, depois das explicações eu já entendi. E aí, assim, eu penso que seria muito importante se a gente colocasse uma proposta em relação aos cuidados paliativos, mesmo a gente sabendo que no dia 19 isso vai acontecer, né?
eu já fiz a minha inscrição lá também. Por quê? Porque, assim, a gente tem uma lei de 2018, que é a Resolução 41, que ela está aí para que os municípios estivessem já trabalhando nesse sentido dentro do sistema SUS, né, essa questão do cuidado paliativo. Isso não está acontecendo. Então, talvez, assim, se a gente reforça com a proposta da Oncoguia, isso vai ajudar muito, né, na área da oncologia. Vamos fazer, então. Desculpa, você comentou sobre uma resolução que Isso, já de existe, que não está sendo... 2018. É uma Que não está sendo resolução, você sabe o cumprida, número dela? isso, Você sabe o 41, de número? 2018, número 41 de 2018, se não me engano. Acho que é 41 mesmo. Posso pegar ela aqui. Resolução 41. Porque, assim, Resolução de aqui qual no órgão, você sabe? município, inclusive aqui no município, a gente está, eu estou levando isso em reuniões dentro do Departamento da Saúde, porque isso não aconteceu na conferência, não houve nenhuma fala sobre isso durante a conferência, né? E daí eu levei a legislação lá para que a gente pudesse discutir, para que a gente ainda pudesse falar sobre isso no município. Então, a gente vai criar, sim, uma frente aqui paliativista. Mas os municípios Tá. não estão fazendo isso. É 31 de outubro de 2018, resolução número Lei 41. 41 de 31 de outubro de 2018. Isso. Vocês querem me mandar aqui no chat essa resolução certinha, só para eu pegar Posso mandar. ela direitinho? Mas o que vocês sugerem aqui? Lembrando que a nossa diretriz, ela é sobre ter o controle social e espaço de participação social para garantir que o paciente esteja no centro. Então, como é que a gente traz isso aqui? Que me ajudem aqui a pensar num texto. Silene, você lembra se na diretriz, eu não lembro da diretriz inteira, tem Estou com ela na alguma... mão. Então, você lembra se tem alguma brecha Gente, para que os deixa eu só fazer um pacientes... comentário rapidinho para a gente não se perder. Eu acho que todos esses comentários vocês podem estar me enviando depois, que eu vou passar para Helena, porque agora a gente também tem um horário que eu estou recebendo muita mensagem de muita gente tendo que sair, então para a gente não perder a chance também da nossa votação. Beleza. Tudo que vocês me passarem depois, e inclusive hoje, para quem é voluntário Oncoguia, vocês vão receber a lista de presença de vocês, que vai ser uma outra lista, além dessa que vocês vão preencher. Vocês podem estar botando esses comentários, pensando melhor, elaborando melhor, e linkando também esses lugares, que a Helena vai ler isso tudo também com o maior cuidado. É só por causa do mas... horário também, para a gente não se atrapalhar com isso. Não, Desculpa, Mas perfeito, eu aí, corto barato obrigada. aqui também. Ana, Mas é o que que a votação acontece? a gente precisa precisa da fechar o texto. aprovação. A gente É precisa da isso. aprovação, senão aí se perde. Porque Não, daí a mas gente vamos. não põe essa proposta, então. Não, mas, Exato. Não, mas pode colocar, só A estou gente falando pode para a fazer gente assim tentar. também. Vamos fazer assim, que a gente consegue pensar nesse texto com calma. Eu vou mandar uma mensagem depois para a Marjorie e para a Sirlene, para a gente fechar um textinho legal sobre isso, e eu já mando para o pessoal para na conferência de sexta-feira a gente já ter esse texto pronto para ir para aprovação. O que vocês acham? Assim a gente garante o nosso tempo aqui para fazer a votação com todo mundo, não perde esse texto que a gente acha, né? E eu acho que é um super ponto mesmo que vocês trouxeram. Mas a gente consegue caminhar para a votação e eu levo isso para garantir que na sexta-feira a gente já tenha uma primeira proposta dessa nossa pensada aqui em relação a essa resolução. O que vocês acham? Talvez, Helena, deixar assim bem aberto, somente dessa forma, para que possa ser aprovado, que assim, há necessidade, então, seria uma nova proposta que há necessidade de ter esse tema dentro da nossa proposta. A gente não vai formular agora, porque não vai dar tempo, mas assim, se todo mundo concorda, porque tem que votar, senão não é legítimo, isso né? que eu estou também, não é legítimo. votação. Então, acho que assim, se a gente coloca somente isso, a necessidade, então, da gente formular isso, né, para você depois, mas a gente precisa da votação, senão não é legítimo. não, mas aí a gente não aprova para cá, aprova para o evento dos paliativos. Se a gente não tiver o texto específico, É. esse texto aqui, que eu escrevi aqui agora, ok? Podemos seguir com ele? Sim, ótimo. Então, pronto, que a gente faz a nossa votação agora. Isso, perfeito. E eu vou parar aqui de compartilhar só para eu conseguir... Opa, como eu faço isso? As tecnologias não podem ajudar. Aqui, pronto.
Eu vou mandar agora no chat, e aí, gente, é muito importante que todo mundo que está aqui preste atenção nessa parte, tá? A gente vai mandar no chat um link onde vai ser feita a votação, tá? É um formulário, desses formulários do Google padrão, super tranquilinho. Então, vai ter cada um desses textos que a gente foi conversando agora, já com essas alterações que a gente conversou. E aí, time Oncoguia, me ajudem a confirmar aqui. Acho que a gente já tem, né, as alterações lá no link. Para a gente votar, você vai votar se você concorda com esse texto, se você discorda ou se você abstém. A intenção é que a gente tenha a maioria concordando com os textos que a gente colocou, tá? Para a gente conseguir, de fato, que esse texto siga para frente, enfim, que chegue lá na Conferência Nacional de Saúde. Na votação, vou fazer mais uma coisa também. A gente tem que eleger nossos delegados, tá? Para representar esse nosso grupo aqui. Esse debate, desculpa, que a gente fez hoje. E aí eu queria saber, enfim, quem quer se candidatar, quem gostaria de ser um delegado aqui. A gente está com 83 pessoas aqui agora. Então, a gente consegue eleger um delegado, e eles sempre indicam para a gente eleger, na verdade, 2 pessoas para ser um titular e um suplente, né? Se acontecer, se o delegado eleito não puder ali no dia, enfim, tiver alguma coisa, a gente tem esse suplente que pode representar essa pessoa no lugar dela, tá? Tem uma pessoa que eu acho que é muito, assim, que já está aqui no Oncoguia há bastante tempo, né? Que vem atuando muito próximo da gente há vários anos, está aqui em Brasília e tem se envolvido com discussões sobre políticas públicas, enfim, de uma forma muito bacana, que é a Késia, que eu acho que está por aí. Késia, levanta a mão, dá um oi para a gente te achar. Enfim, acho que, Kézinha, se você quiser comentar, aí pronto, apareceu. Se você quiser falar um pouquinho, acho que ela seria uma pessoa muito bacana, mas está super aberto também. Tem outras pessoas, né, que estão aqui há bastante tempo. Marjorie está aqui falando, né, que tem uma super experiência com conselhos de saúde, enfim. Sirlene também. Então, se vocês também quiserem colocar o nome de vocês à disposição, outras pessoas que quiserem, estou vendo a Silvia ali, Claudinha também está sempre aqui atuando em Brasília. Então, enfim, gente, quem quiser se colocar à disposição, a gente vai para a votação, e aí as 2 pessoas mais votadas ficam como as delegadas dessa nossa conferência, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Kézia quer falar? Bora, né? A gente que saiu do fórum e está com os temas assim fervendo ainda dentro da gente, é o espaço, né, gente? É o nosso espaço de fala, nosso espaço aí garantido constitucionalmente para nós ocuparmos. Então, estou à disposição. E tem um monte de gente aqui super capaz e super bem-vinda também. É verdade. Ó, a Larissa está perguntando se é para quem está em Brasília. Não, é exatamente para ter gente do Brasil inteiro aqui. Claro que quem está aqui em Brasília tem alguma facilidade, mas os delegados eleitos vão ter os custos de deslocamento custeados pelo CNS, tá? Então, se, né, enfim, Larissa, se você quiser se candidatar, se você for eleita, o CNS vai sim pagar o seu deslocamento para você estar aqui. Só lembrando que tem que ser pessoas que têm disponibilidade para os dias 2, 3, 4 e 5 de julho, tá? 2 a 5 do mês 7. Então, né, já pensando em quem fosse candidatar aí, você já checa o calendário, já vê se está tudo certo, se não tem já férias programadas, alguma coisa, tá bem? Mas só vai ser eleito um? Um titular e um suplente, pelo número de pessoas que a gente tem aqui agora, tá? Porque a partir de 50 pessoas na conferência, a gente pode eleger um delegado, a partir de 100 pessoas, 2, e aí assim em diante. Então, a gente consegue eleger um delegado, e aí acho que é interessante, pelo menos, a gente eleger um suplente também, para qualquer coisa que acontecer, né? Enfim, ter uma outra pessoa. Lembrando que eu já sou delegada, então eu também vou estar lá com vocês, quem quer que seja que vai ser eleito, eu vou estar lá junto, tá? Para acompanhar, enfim, durante todo o evento. E aí, quem mais eu posso pôr o nome aqui? Kézia e Silvia estão falando aqui, Sirlene, Marjorie, cadê a Lucília? Tem um monte de nome pipocando. Quem que eu posso dar, quem quer me dar um okzinho que eu posso incluir o nome aqui? Marjorie, posso te incluir? Deixa eu colocar Falou aqui. em bagunça, metendo o SUS no meio, pode me pôr.
Eu Oba, também É. adoraria, mas porém eu já voto assim, Kézia e Marjorie primeiro, né? Acho que elas são super indicadas. Falou em bagunça, falou em SUS, meu filho, tá comigo. oba, que bom. Gente, então é isso. Vou colocar aqui o nome das duas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então vamos lá, vamos soltar aqui essa votação para a gente conseguir avançar. Vou pedir para a Isa, que está me ajudando aqui com o formulário, para mandar o link aqui no chat para todo mundo votar. Vocês vão ver que é um formulário que tem que ter alguns dados, tá? Você tem que preencher o nome completo, Helena, enfim. Oi. vamos conferir aqui os nomes, então, dos delegados. Quem que vai Ah, ficar vai ser a Marjorie, a Kézia, quem mais se inscreveu? Porque eu me perdi no chat. Então, acho que é só Kézia e Marjorie, né? Mas Vai, alguém quer se Claudinha. inscrever? Eu provavelmente não vou estar aqui em Brasília, de 2 a... na primeira semana de julho. Vou estar viajando. Silvinha, você se A colocou Silvia, também? Silvia e eu Sirlene, eu agradeço. atendi. Eu super agradeço as sugestões, mas Isso, eu eu também. não vou estar disponível, mas é mais do que isso. Eu acho que tem gente melhor que eu para esse tipo de ambiente. Eu acho que tem que ser pessoas especiais como essas meninas aí. Concordo. Também é Eu especial, também viu, fecho com Silvia? você, Silvia. Ah, Eu acho que as Silvinha, duas, fala sério. Vem conosco, Silvinha. Nós vamos botar um monte de gente aí. eu acho que as duas assim fecham com chave de ouro, como delegadas. Perfeito. Muito bem Então, vamos. representadas estaremos. A gente briga. Gente, então a gente vai mandar o link aqui no chat para todo mundo votar, tá? Aí votar, então, para cada texto que a gente discutiu aqui, a diretriz e as propostas, e votar no delegado também. Vota em uma pessoa. Como a gente tem 2 nomes, vou pedir para cada um votar em uma pessoa, tá? Porque aí quem tiver mais votos vai ser a titular, quem tiver um pouquinho menos de votos vai ser a suplente, tá bem? E aí, esse formulário é para responder hoje, agora, antes da gente fechar aqui. A gente tem que acabar aqui o evento com esse formulário preenchido, tá? Por todo mundo, para a gente conseguir ter o número mínimo para eleger todo mundo. E aí vocês vão ver que tem ali alguns dados que a gente precisa de vocês, tá? Então, nome completo, CPF, estados, o seu estado, né, que você mora, só para a gente fazer essa conferência depois, essa, né, confirmação de todo mundo, que a gente não inventou ninguém, que todo mundo que está aqui existe de verdade, tá? E mandar isso lá para a Conferência Nacional de Saúde. A gente já tem o link, Isa? A gente já pode mandar E, aqui? gente, só enquanto a Isa está mandando aqui o link, o pessoal que é voluntário está acostumado a preencher a lista, né? E depois a gente envia e preenche. Essa vai ser preenchida hoje mesmo, só durante a reunião, gente. Não vai ter envio depois, amanhã. A gente tem que todo mundo fechar ela agora. Então, se alguém aqui voluntário não estiver conseguindo abrir o chat, me manda uma mensagem no privado, tá? Que eu envio o link. Mas todo Boa, mundo super responde. obrigada. Obrigada, A gente já Ana. A gente colocou mandou aqui aqui. no... tá Tem no 2, chat já, gente. Vamos lá. mas a Isadora É o mandou mesmo um e link. você É o mandou outro, mesmo é o mesmo? link. É o Ah, mesmo, ok. gente, é o mesmo link, é o mesmo link. Não tem Tá no mesmo diferença, lugar. é o mesmo. Podem ir lá votando. A gente vai aproveitar enquanto está todo mundo votando, vamos tirar alguns prints aqui da tela, tá? Para conferir, como é que fala isso agora? Confirmar, comprovar que a gente teve esse tantão de gente linda aqui participando. Então, quem quiser abrir a câmera, dá um alô para a gente A gente para a super gente poder agradece, tirar. gente, de aparecer a carinha de vocês. Vamos Isso. lá, gente. E Mônica, você não quis se candidatar, não, Mônica? Tadinha, tem que melhorar primeiro, viu? Porque senão eu dou trabalho aí. Mas Mônica pode ir lá com a gente, não como delegada, mas pode participar lá, né? Cláudia também, que a Cláudia disse que vai estar viajando, né? Mas quem quiser, gente, quem estiver aqui por Brasília, vamos lá para a conferência, vai ser bem bacana. Opa, tanta gente abrindo a câmera. Quem consegue tirar? Já tiraram print, Ana, Isa? Não sei, ou eu tiro por aqui também. Tirar. Peraí. Vai lá. Dá um sorriso, gente. São muitas telas, são muitas telas. Ah, tirei algumas, gente.
Sempre tem alguém que fecha o olho, normalmente sou eu essa pessoa, inclusive. Eu também faço isso sempre. Prontinho, gente, bati um monte de foto, agora vamos todo mundo preencher. Helena, a pergunta, eu ia te fazer uma pergunta antes, que daí eu acabei. Depois, aqui no formulário, eu continuei com a dúvida. Nós votamos em 4 propostas, né? Porque vai juntar 2, é isso? A gente acabou deixando desse jeito É. as propostas separadas mesmo. Vamos levar as 4, que... então? Vamos, se todas forem aprovadas, as 4. Ah, entendi. Porque eu fiquei com essa dúvida. Se ela dizia suprimir uma ou levaria as 4. Obrigada. Imagina. A gente acabou deixando, né, todas. Ai, me espirrar e perdi o espirro. Bom, um monte de gente aqui já falando que conseguiu. Isabel Ferreira pedindo para mandar no grupo do WhatsApp. Você pode mandar para ela no WhatsApp, Ana? Acho que a Ana já está mandando ali, né? Já está com o celular. Gente, só lembrando de que só quem está aqui, tá? Para responder o formulário. Pessoas que não estão aqui na nossa conferência, né? Não devem responder, porque é um debate que a gente teve aqui agora, tá bem? Meninas, vocês já mandaram a lista de presença? Não, né? Não, a Aninha lista vai de mandar aqui presença depois. hoje vai ser feita pelo grupo de avisos, isso para quem é voluntário Oncoguia, que Tá. vai ser enviada após o fim da reunião de hoje. E é obrigatória para todos, e é aquele mesmo esquema da gente, né? De escrever, preencher até, no máximo, o fim do dia de hoje. Obrigada, Aninha. Imagina. Ó, a gente está com 31 respostas. Vamos lá, estamos chegando. A gente tem 86 pessoas aqui, hein? Chegar em 86. 37 agora. É. Ó, a gente tem pessoas de... Deixa eu contar aqui os estados. 12 estados diferentes até agora que já responderam. Bacana. 46 respostas. Estamos chegando. Helena, Isabel, oi. se a gente tivesse mais de 100, a gente conseguiria eleger 2 delegados, é isso? Conseguia, isso. Entendi. A gente não chegou a passar de 100 aqui hoje, né? Fiquei monitorando aqui para ver se a gente ia conseguir. Mas acho que é isso, gente. A gente está tendo essa Conferência Nacional hoje, está tendo também a Conferência Nacional Livre da SBOC, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, os médicos também estão fazendo uma conferência super bacana, acho que algo inédito, inclusive, na oncologia, pelo menos. Na sexta-feira vai ter a Conferência Nacional Livre sobre cuidados paliativos, né, que eu comentei, e aí vou divulgar essas informações aqui para todo mundo ter, quem quiser participar, acho que vai ser bem bacana, o Guia está apoiando, tem várias organizações apoiando. Na semana que vem, mentira, no dia 18, quinta-feira agora, 4 horas da tarde, tem a Conferência Livre da FEMAMA, que é a Federação das Organizações com Câncer de Mama, que também vai ser bem bacana. E na semana que vem, dia 25, que cai numa quinta também, numa quinta-feira, às 14 horas, tem a Conferência Livre do TJCC, então que todo mundo, né, todas essas organizações que eu fui falando aqui fazem parte do TJCC, né, a gente inclusive. Então todo mundo está se organizando para fazer uma grande conferência também na quinta-feira da semana que vem, fechando aí as conferências em relação à oncologia pelo TJCC. Então a gente vai ter bastante delegados, né, representando o câncer, bastante diretriz, bastante proposta sobre câncer, acho que vai ser bem legal. Depois vou separar essas datas direitinho e compartilho com todo mundo. É isso que eu ia pedir, colocar no grupo de aviso essas conferências, a data de todas, para a gente tentar se programar, né, qual que a gente pode participar ou não. Essa do SBOC, só o médico que decide, né? A gente não pode participar, dar pitaco nem nada. Não, né? era aberta. A Lu também? até está lá. A Luciana está lá, nossa presidente, Tiago também está lá. Tem gente... Acabou que a gente não tinha visto, e, enfim, acabou ficando na mesma data.
Mas era aberta para todo mundo, super bacana. Depois vou ver também o que eles aprovarem, a gente circula para todo mundo conhecer e quem vai ser o delegado deles, né? Ó, 66 respostas. Estamos chegando, gente. A Michelle está com a mão levantada, não sei se... Ah, diga. Helena, só uma dúvida. Para quem é tanto profissional de saúde quanto paciente, vocês acham que é melhor a gente escolher alguma das duas opções é melhor? Pode colocar o que você se sente mais confortável. Só vai ter como escolher uma, né? Não tem como colocar duas. Mas é Mas o que você achar existe melhor, um não tem peso problema. maior assim, caso a gente escolha paciente, seria um pouco melhor nesse caso de hoje? Não Ou faz diferença. É só para a gente tá, conhecer os segmentos que estão aqui mesmo. Pode ficar tranquilo, o que você achar melhor. beleza, obrigada. Imagina. 67. Estamos chegando. Alguém está tendo dificuldade de preencher o link? Alguém não conseguiu? Quer sinalizar? Que eu posso mandar mensagem? Você não está conseguindo, Tânia? Eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? Bianca também, não sei se a Bianca falou de que conseguiu ou que não conseguiu. Dá um alô pra gente aqui que a gente te ajuda. Oi, Michele. Diga. Helena, uma outra dúvida que deixou passar quando eu estava vendo as propostas, na proposta 3 a gente colocou só sobre hospitais. A gente consegue abranger hospitais, clínicas e centros, ou quando a gente coloca exatamente hospitais, é exatamente hospitais? Ficou hospitais só, né? De fato, a gente podia, porque agora eu não vou conseguir mexer na votação, porque já foi. Mas a gente pode ser um ponto para a gente levar nas próximas conferências, né? Vai ter essas todas que a gente está falando. Talvez vou comentar aqui com o pessoal para a gente tentar colocar algo mais amplo também e combinar. Mas é um ótimo ponto, Michele. Eu comi mosca, desculpa. Assim, na hora que você estava falando, Não, eu tô imagina. pensando Eu Mas também podia ter colocado, né? Mas, Helena, como a gente está aqui, acho que dá para você colocar, se todo mundo ficar ok, não precisa nem passar por Tem votação bastante gente já novamente. que saiu. A As gente já está com pessoas estão 68 pessoas saindo, só aqui. Helena. A gente vai Todo mundo perder. votou e foi. Melhor não mexer, para não dar problema. Mas, ó, Luana, ai, que bom, Luana tá aqui com a gente, é coordenadora de advocacy lá da Abrale, do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, está divulgando aqui também, ó, a conferência que a gente vai fazer semana que vem, quinta-feira. Totalmente online também, para todo mundo, para facilitar todos que quiserem participar. A Luana quer falar? Está por aí ainda? Oi, Helena, boa noite, tudo bem? Estou muito feliz Oiê. pela conferência de vocês, pelas diretrizes e propostas. Né? Hoje é um dia especial, né? Muitas conferências, a da SBOC também estava acompanhando e fico muito feliz. E, gente, o Oncoguia é nosso parceiro, o Oncoguia está apoiando, faz parte da comissão organizadora dessa grande conferência livre do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. A gente espera vocês lá no dia 25, é totalmente online, a partir das 15 horas. Obrigada. Beijo, Obrigada, Helena. Luana. Um beijo. Gente, a gente está com 64 pessoas aqui e já passamos de 70 respostas no formulário. Tem alguém ainda que não conseguiu votar? Quer levantar a mão ou mandar aqui no chat? Porque senão eu fecho aqui o formulário para a gente encerrar a nossa votação e a nossa conferência. Alguém quer sinalizar um alô, pedir uma ajuda? Não? Todo mundo votou? Tudo certo? Mais um minuto para quem quiser falar agora. Não vou encerrar aqui a votação. Então tá, vou encerrar. Em 70 respostas. Oba, super obrigada, gente. Vou compartilhar aqui para vocês verem o resultado, peraí.
Então, Fale agora, se cale muito- para sempre, né, Helena? É. Ó, estão vendo, né, minha tela? A gente Sim. teve 70 respostas, tem aqui o e-mail de todo mundo, mas que não é para ninguém ver. Então, aqui, a diretriz, nossa diretriz foi aprovada, teve só uma pessoa aqui que se absteve em relação ao texto dela, então, super obrigada, muito bom. A proposta 1, que é em relação a ter, né, paridade de representação de pacientes oncológicos, também foi aprovada, tiveram 4 pessoas que se abstiveram e uma pessoa discordou, o restante, 65, concordou, então aprovada. A segunda proposta, em relação à publicização do calendário de reuniões, vem ter transparência ali, né, no Consinca. 100% de concordo, então todo mundo concordou, super aprovada também. Proposta número 3, em relação à transparência nos protocolos dos hospitais, também aprovada, 2 pessoas se abstiveram, uma pessoa discordou, né, então grande maioria aqui, 67, concordaram. E a proposta número 4, que a gente formulou aqui, né, sobre cuidados paliativos, também aprovada, 2 pessoas só se abstiveram, o restante concordou. Muito bom, gente, muito obrigada. E aí vamos ver agora os delegados. Tínhamos 2 nomes, então Késia fica como nossa titular, com 49 votos, e a Marjorie, com 21 votos, fica como a suplente da Késia. Tá bem? Ai, gente, que bom, vai ser ótimo, vai ser muito bacana. Espero vocês aqui em Brasília, então. A gente vai fazer um conteúdo aqui, resumindo tudo que a gente conversou aqui hoje, tudo que foi aprovado, que vai ser levado para frente, e aí a gente compartilha com vocês também, e as datas certinhas das próximas conferências para todo mundo participar, e, enfim, a gente aprovar mais moções, mais diretrizes, mais propostas, levar mais delegados aqui para Brasília, tá bem? Muito obrigada, gente, um super beijo para todo mundo. Beijo, gente. Boa noite. Para quem é voluntário, não esqueça a lista de presença que eu vou enviar agora no nosso grupo de avisos. Ok. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Beijo, tchau. Boa gente. noite. Tchau. Boa noite. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.